Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. Algumas semanas atrás, eu mostrei aqui uma videoaula falando sobre a relação entre a curiosidade e a aprendizagem e como os sintomas físicos associados à curiosidade também estão associados à ativação de áreas relacionadas à aprendizagem do cérebro. Nessa videoaula de hoje, eu vou continuar naquela linha de raciocínio, só que agora eu vou descrever mais detalhadamente dois experimentos feitos por neurocientistas que fazem de uma forma muito interessante a ponte entre a curiosidade e a aprendizagem, e também com a memória. E eu tinha deixado uma pergunta no ar que vai ser respondida nessa videoaula, quer dizer, vai ser respondida do ponto de vista da neurociência. A pergunta era: será que dá para você criar uma curiosidade, dá para você fomentar a curiosidade em uma pessoa? Ou a curiosidade é uma coisa que a pessoa nasce ou não nasce com ela? Nasce com um pouquinho ou nasce com um montão? Essa é a grande pergunta. Então vamos ver que experimentos são esses e quais os resultados que eles trouxeram para a gente. Então, o primeiro experimento foi feito da seguinte maneira. Os pesquisadores pegaram um grupo de pessoas e a essas pessoas eram perguntadas algumas perguntas relativamente simples, tá? Nada muito fácil nem nada muito difícil. E essas pessoas tinham que fazer três coisas. Elas tinham que tentar responder aquela pergunta, né, a resposta que ela achasse mais correta. Ela tinha que dar um indicativo do grau de certeza que ela tinha sobre aquela resposta. Né? Às vezes a gente responde, mas não tem muita certeza. Às vezes a gente responde sabendo que é aquilo mesmo. Às vezes a gente responde achando que não é nada daquilo, mas pelo menos tentou responder. Né? Então, você tem variados graus de certeza sobre a resposta. E ela também tinha medido o nível de curiosidade pela dilatação da pupila. Quem viu a videoaula passada deve lembrar que foi feita uma associação entre a curiosidade, né, o estado de estar curioso, né, por algum assunto, e a dilatação da pupila e alguns outros sintomas físicos. Então, nesse caso aqui, o grau de curiosidade da pessoa era medido pela dilatação da pupila. E para cada pessoa, essa nível de curiosidade para uma mesma pergunta varia bastante, porque depende muito dos interesses pessoais. Né? Uma pessoa gosta mais de música, outra gosta mais de filosofia, outra gosta mais de ciências. Então, dependendo do tipo de pergunta, de que área de conhecimento ela vinha, a curiosidade da pessoa era ativada mais ou menos. Tá? E aí, enquanto isso era feito, eram feitas imagens de ressonância magnética funcional, que é aquela ressonância magnética que indica em que áreas o cérebro está mais ativo na hora que a pessoa está fazendo alguma coisa ou pensando em alguma coisa. Então, qual foi o resultado desse experimento? Na verdade, houve uma associação entre a excitação que era medida pela pupila, ou seja, aquela excitação da curiosidade, e a ativação das áreas de aprendizagem por reforço no cérebro. Ou seja, se a pessoa tivesse bastante curiosa para saber a resposta, a área responsável pela aprendizagem por reforço, ela estava super ativa, super preparada para receber aquela informação. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa vai aprender com muito mais facilidade aquela informação. Agora, se a pessoa não tem muita curiosidade sobre aquele assunto, aquela área de aprendizagem por reforço também não era muito ativada. Então, ela ia ter naturalmente mais dificuldade de incorporar aquela nova informação. Agora a gente vai ver o segundo experimento, que tem um resultado ainda mais interessante. Dessa vez não foram usadas imagens de ressonância magnética. O que os cientistas estavam tentando associar era o seguinte: a excitação da curiosidade, medida pela dilatação da pupila, os erros e acertos e o grau de memorização. Quanto o fato da pessoa ter acertado ou errado influenciava no grau de memorização. E o que acontece é que a resposta para isso foi bem surpreendente. Primeiro, foi confirmada aquela associação entre curiosidade e memória.
quanto mais curiosidade a pessoa sentia, né, indicada ali pela excitação dela, pela dilatação da pupila, melhor era a retenção da informação que ela recebia depois que ela tentava responder a pergunta. Mas outra coisa bem bacana é o seguinte: quando a pessoa errava a resposta, ela conseguia reter melhor. Ou seja, se a pessoa tentava lá responder uma pergunta e no final essa resposta estava errada, aí o pesquisador dava a resposta certa. Nesses casos, essa pessoa conseguia reter melhor a resposta do que quando ela nem tentava responder, né? Porque tinha casos em que a pessoa nem tentava responder. Ela simplesmente dizia que não sabia e pronto. Então, olha só que coisa interessante. Quando você tenta responder, mesmo que você responda errado, você está se preparando melhor para receber e aprender e reter a resposta certa na sua memória. Ou seja, tem que tentar. Antes de ir lá olhar o gabarito no final do livro, tem que tentar responder. Porque isso é que vai preparar o seu cérebro para receber a resposta. Então, resumindo aí os resultados desses dois experimentos. Esses dois experimentos eram relativos à curiosidade. A curiosidade está ligada a uma excitação que pode ser medida no corpo, entre outras coisas, pelo aumento das pupilas. E essa mesma excitação está diretamente ligada à ativação de áreas ligadas à aprendizagem no cérebro. Ou seja, a curiosidade, o estado de curiosidade, prepara a pessoa para aprender melhor. E uma outra coisa muito importante e muito interessante é que quando a pessoa tenta responder uma pergunta e recebe um retorno de uma resposta diferente daquilo que ela esperava, ou seja, quando ela errou, e aí ela se surpreende com a resposta certa, que é a resposta que ela recebeu, as áreas da memória ficam mais ativas e ela consegue reter melhor aquela nova informação. Tá? Então, essas duas informações são super interessantes para quem quer aprender melhor. Primeiro, você tem que despertar sua curiosidade antes de tentar aprender alguma coisa. E segundo, antes de ir correndo tentar descobrir a resposta certa, tente elaborar a sua própria resposta. Quando você tiver uma pergunta para responder, uma pergunta que você gerou na sua cabeça, ou uma pergunta que alguém fez para você, quando você estiver se questionando sobre alguma coisa, ou quando você tem um problema para resolver, não vai lá direto olhar a resposta. Primeiro, tente elaborar a sua própria resposta. Por quê? Porque isso vai ativar a sua memória e na hora que você receber a resposta, se ela estiver correta, ótimo, você já sabia aquela informação. Se ela não estiver correta, ótimo também, porque você está com o cérebro completamente preparado para reter a nova informação que tem a resposta correta para a sua pergunta. Bom, então o que a neurociência está confirmando para a gente é que a curiosidade está intimamente ligada à aprendizagem. Quanto mais curiosa a pessoa sobre um assunto, mais facilmente ela aprende. Tá? Aí, obviamente, vem aquela pergunta que é impossível de não fazer. Se a gente precisa estar curioso para aprender, será que dá para a gente criar a curiosidade? Ou ela é simplesmente uma coisa inata? Tem pessoas que são mais curiosas e pessoas que são menos curiosas. Na verdade, a resposta que a neurociência tem para essa questão é similar à resposta dada para a questão da inteligência, que eu já explorei em outra videoaula. A inteligência, ela tem uma parte que é genética, que é inata, e ela tem uma parte que é ambiental. E o que se está descobrindo nos últimos anos é que a parte ambiental ela é muito mais forte do que a parte genética. Uma boa genética ajuda, mas o ambiente pode sim ser usado a favor de ampliar essa inteligência. Isso também vale para a curiosidade. Tá? Existem pessoas que são naturalmente mais curiosas? Sim. Mas você pode criar um ambiente para você que naturalmente desenvolva a sua curiosidade para as coisas. Como? Uma dica de como fazer isso. Você tem que desenvolver um comportamento típico de
uma pessoa curiosa. E qual é esse comportamento típico? É o comportamento exploratório. É você estar no ambiente explorando as coisas. É você estar lendo um livro explorando as possibilidades dele, em vez de só ler passivamente. Agora, existem dois tipos de comportamento exploratório. Um é aquele dispersivo, em que você está andando para lá e para cá procurando alguma coisa interessante para fazer, porque você está fugindo do tédio, digamos assim. Isso aí não ajuda, isso aí não cria em você o hábito da curiosidade, tá? Você só está fugindo do tédio mesmo. E existe um outro tipo de comportamento exploratório, que é o comportamento exploratório específico, que é quando você está explorando o ambiente em busca de respostas. Esse tipo de comportamento exploratório, sim, é mais interessante para a aprendizagem. Então, essa é a dica que fica para você se tornar mais curioso. É olhar para as coisas com um jeito questionador, explorar aquele assunto, além daquilo que é dado para você. Por exemplo, você está lendo um texto sobre um assunto técnico qualquer e ele te passa uma série de informações. Se você começa a ler esse texto e perguntar o porquê das coisas, tentar entender as relações entre as coisas, você está tendo esse comportamento exploratório mais específico que auxilia a aprendizagem e está fomentando a sua própria curiosidade, né? Está reforçando, exercitando a sua curiosidade. Bom, mas o que tudo isso significa na prática para um autodidata? Então, aqui no Videoaulas Baiano, nós somos autodidatas. Nós estamos tentando nos tornar cada vez mais autodidatas, mais independentes para aprender aquilo que nos interessa. Então, a primeira coisa que isso significa é o seguinte, que além de aprender a aprender, que é uma coisa importante que a gente tem falado muito aqui, você também pode aprender a ser curioso. E com isso, você vai aumentar a retenção na memória das coisas que você estuda. Então, se você alimenta a sua curiosidade, você melhora a sua memória. Uma ideia prática e simples para você que está estudando e quer alimentar a sua curiosidade para melhorar o resultado daquele estudo. Uma ideia é a seguinte: antes de começar a estudar, dá uma passada de olho no material e comece a fazer perguntas sobre esse material. O que eu vou aprender aqui? Por que isso é importante? Tem esse termo aqui, o que será que ele significa? O que esses conceitos aqui têm a ver? Quais os tipos de problemas que eu vou resolver no final desse capítulo? Que tipo de problema esse capítulo vai me ajudar a resolver? Por que eles são interessantes? E ainda antes de começar a estudar, tente dar algumas respostas para essas perguntas, mesmo que elas estejam completamente fora de propósito. Mas você tentou já fazer uma elaboração. E aí, o que os experimentos dizem? Dizem que quando você faz isso, você prepara o seu cérebro para aprender a resposta, se ela estiver errada, né? Se a sua resposta anterior estiver errada. Se ela estiver certa, é porque você já sabia aquele assunto. Você só reforçou a sua memória. E se ela estava errada, você está melhor preparado para aprender a resposta correta. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que essas duas videoaulas sobre curiosidade tenham sido úteis na caminhada autodidata que a gente propõe aqui no Videoaulas. Gostaria muitíssimo se vocês praticassem essa ideia de fazer perguntas antes de estudar e respondê-las, né? Antes de estudar e depois estudar, para ver qual é o resultado, o que você sentiu de diferença. E se você puder relatar essa experiência aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do blog, eu vou ficar super feliz, tá bom? Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.